Acaba de surgir uma notícia chocante que está causando alvoroço na mídia americana. As suspeitas de que o atual presidente do Brasil, Lula, seja na verdade um sósia. A revelação veio à tona quando um coveiro, identificado como Luiz, procurou refúgio nos Estados Unidos e apresentou imagens que supostamente provam essa teoria perturbadora. Ele alega ter em mãos fotos secretas que comprovam o falecimento de Lula. E, embora o risco de divulgar essas imagens seja enorme, nosso canal no YouTube se compromete a mostrar tudo para você. Pois é, meus amigos, seja muito bem-vindo ao nosso canal mais uma vez. Nós ficamos sabendo nessas últimas semanas que um Lula falso estaria atuando no poder da presidência do Brasil, tá? As informações que nós temos é que o verdadeiro Lula já faleceu há 2 anos atrás, em 2022. As informações provam que o Lula que temos atualmente não é o Lula verdadeiro, e sim um clone, né? Chamado de uma sósia, né? É quando aquelas pessoas utilizam aquelas máscaras realistas lá pro lado de Hollywood, tem muito isso, né? Aquelas máscaras que são idênticas, chamada de sósia, né? E então 5 homens que faziam aí a imitação do Lula de uma forma aí 80% quase que igual ao Lula verdadeiro, esses homens então foram contratados para estar representando e revezando, imitando, se passando pelo Lula. Essa é as informações que nós temos nestas últimas semanas. Inclusive nós temos um vídeo falando sobre este assunto. Depois você pode estar dando uma pesquisada aqui, tá, gente? Então, pessoal, um Lula clone estaria atuando no poder. As informações que eu trago nesse sábado de hoje é que agora 2 coveiros aí que fizeram o enterro do Lula no cemitério, esses homens conseguiram tirar foto de Lula no caixão, tá, pessoal? Nós vamos assistir essa matéria já, tá? Esses homens então conseguiram aí essas provas. Um deles, segundo as informações na matéria que eu vou mostrar para vocês, foi completamente assassinado, tá, gente? Uma perseguição começou a esses 2 homens e um então conseguiu fugir e se esconder lá pro lado dos Estados Unidos. Essa é a informação que tá nessa matéria, tá, gente? Ele, com essas provas, com essas imagens, está correndo um grande perigo e já foi oferecido para ele muita quantia em dinheiro, cerca de 200 milhões de reais foram oferecidos para esse homem, tá? E as informações que nós temos é essa nesse vídeo, tá, pessoal? Que agora provas que estão mostrando Lula no caixão sendo enterrado. E o Lula que está atuando no poder agora seria uma sósia, seria um clone do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Olha como essas informações são sérias e são gravíssimas, tá, pessoal? Mas antes de nós ir para essa matéria, eu só vou te pedir uma coisa: se inscreva aqui no canal para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo sobre este assunto do sósia, do clone do Lula, tá, pessoal? Então, deixa seu like, faça seu comentário e não se esqueça de compartilhar este vídeo, tá bom? Então nós vamos para a matéria de hoje, porque hoje promete muita coisa e nós esperamos que a verdade apareça de uma vez por todas, tá bom? Então, let's go! Vamos embora pro vídeo de hoje. Acaba de surgir uma notícia chocante que está causando alvoroço na mídia americana. As suspeitas de que o atual presidente do Brasil, Lula, seja na verdade um sósia. A revelação veio à tona quando um coveiro, identificado como Luiz, procurou refúgio nos Estados Unidos e apresentou imagens que supostamente provam essa teoria perturbadora. Ele alega ter em mãos fotos secretas que comprovam o falecimento de Lula. E, embora o risco de divulgar essas imagens seja enorme, nosso canal no YouTube se compromete a mostrar tudo para você. Agora, a pergunta que não quer calar: será que o homem que aparece no caixão é realmente o Lula original? As imagens que Luiz revelou ter capturado são de um funeral realizado em circunstâncias misteriosas. Segundo fontes, o coveiro conseguiu tirar uma fotografia do corpo no caixão, mas fez isso escondido, temendo represálias. A situação se complica ainda mais com o fato de que um outro coveiro, que também estava presente no dia desse velório, foi brutalmente assassinado logo após o evento. As circunstâncias de sua morte levantam muitas suspeitas, e Luiz, temendo por sua vida, fugiu para os Estados Unidos, onde pediu abrigo, alegando que sua vida corria perigo. As primeiras informações indicam que o bilionário Elon Musk teria oferecido proteção ao coveiro Luiz, fornecendo abrigo e segurança enquanto a história se desenrola. Musk, conhecido por seu envolvimento em várias questões globais,
parece estar diretamente envolvido na proteção desse homem que carrega um segredo potencialmente explosivo. As especulações aumentam. O que Musk sabe que nós ainda não sabemos? E por que ele estaria tão empenhado em manter Luiz a salvo? Enquanto isso, Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos e atualmente candidato nas próximas eleições, não se conteve e fez uma declaração bombástica. Ele afirmou publicamente que, se eleito novamente, removeria o Lula clone do poder em apenas 2 dias. A fala de Trump alimenta ainda mais a teoria de que o Lula que governa o Brasil hoje não é o verdadeiro, mas sim uma cópia, um sósia colocado no poder para enganar a população e o mundo. Há rumores de que tanto Elon Musk quanto Donald Trump possuem provas concretas que respaldam essa teoria chocante. Fontes próximas afirmam que documentos e imagens cruciais foram entregues a ambos, e que estão sendo mantidos em segredo enquanto a situação se desenrola nos bastidores da política global. A teoria de que o Lula original teria falecido em 2022 e que o clone teria assumido seu lugar vem ganhando força, com implicações políticas e sociais devastadoras. Agora, a dúvida paira no ar. Quem está realmente no poder no Brasil? As investigações podem estar apenas começando, mas a revelação dessas informações promete abalar profundamente o cenário político internacional. Fique atento, pois o desenrolar dessa história pode mudar tudo o que conhecemos sobre o atual governo e o que está sendo ocultado dos olhos do público. Um escândalo acaba de emergir, com a divulgação de uma imagem intrigante capturada por um coveiro anônimo. Esse trabalhador afirma que a cerimônia registrada foi, na verdade, um velório secreto em homenagem a Lula. O que torna tudo ainda mais impactante é a alegação de que o Lula que conhecemos atualmente seria, na realidade, um clone. O vídeo que você verá em seguida foi divulgado por esse coveiro, que aparenta estar visivelmente apavorado e teme por sua vida, o que nos leva a não revelar sua identidade. O que está acontecendo nos bastidores é um enigma que pode transformar a história do Brasil. Será que o Lula que ocupa a presidência atualmente é realmente um clone, e o verdadeiro já não está mais entre nós? Conforme o vídeo avança, um novo patamar de tensão é revelado. O corpo que será mostrado, segundo o coveiro, seria do Lula original, deitado em um caixão lacrado. Ele relata que figuras proeminentes do Partido dos Trabalhadores estavam presentes no velório clandestino, mas sob uma condição peculiar. Os coveiros não podiam olhar para o caixão. O que justificaria essa proibição? O ambiente estava repleto de segredos e murmúrios, e a atmosfera era tão pesada que o coveiro disse sentir uma pressão crescente à medida que as figuras importantes entravam e saíam, evitando qualquer contato visual com o que estava ali. É alarmante pensar que, se isso for verdade, estamos vivendo uma farsa a céu aberto. O coveiro narra que a situação ficou ainda mais sombria quando ele percebeu a inquietação dos presentes, todos claramente cientes da gravidade do que estava acontecendo. O medo e a incerteza estavam estampados em seus rostos, como se soubessem que estavam prestes a cruzar uma linha sem volta. Quem eram essas figuras do PT? Que tipo de acordos e pactos poderiam estar em jogo? Essas perguntas ecoam em nossas mentes enquanto assistimos ao desenrolar dessa revelação perturbadora. Prepare-se para uma nova perspectiva sobre a política brasileira. A imagem do caixão pode ser apenas a ponta do iceberg, revelando uma rede de mentiras e encobrimentos que pode transformar tudo o que sabemos sobre a liderança atual do país. O que você está prestes a ver pode não ser apenas o registro de um momento sombrio na história, mas sim o início de um questionamento profundo sobre a realidade em que vivemos. Se tudo isso for verdade, o futuro da política no Brasil nunca mais será o mesmo. Fique atento e tire suas próprias conclusões, pois as revelações estão apenas começando. No dia 5 de novembro de 2022, uma narrativa surgiu a partir de uma postagem da Beta News, anunciando que Lula havia falecido logo após as eleições.
Afirmava-se que uma enfermeira, supostamente responsável pelo atendimento de Lula, relatou que ele não resistiu, e desde então um sósia estaria ocupando seu lugar. De acordo com esse relato, Lula teria viajado para descansar com sua esposa, Janja, na Bahia, logo após o término das eleições. No entanto, ele retornou rapidamente em um avião, e ao chegar no aeroporto de Congonhas, foi transferido de helicóptero para o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Há até um vídeo que mostra Lula sendo retirado do avião em uma maca, enquanto recebia soro. Ao chegar no hospital, uma amiga próxima, que trabalha no local, me ligou informando que uma figura de grande importância havia acabado de ser trazida em um helicóptero cercado por viaturas policiais. 2 dias após essa ligação, a mesma amiga revelou que Lula estava internado no 6º andar e que sua situação era extremamente grave, ao ponto de se cogitar a possibilidade de morte cerebral. A partir desse relato, muitas pessoas começaram a questionar a identidade de quem estava assumindo o papel de Lula. Embora grande parte do público não acredite nessa história, sinto que é meu dever compartilhar o que presenciei e as informações que obtive. A verdade é que aquele que está desempenhando o papel do presidente eleito já não é o mesmo de antes, e muitos especulam sobre a existência de sósias atuando em seu lugar em diferentes ocasiões. Em várias fotos e aparições, notaram-se mudanças sutis, e é dito que em determinado momento havia 5 sósias, mas com o tempo esse número foi reduzido, restando agora apenas 2 ou 3. Bom, pessoal, a partir de agora eu peço que vocês redobrem muito a sua atenção, porque o que vai ser falado aqui é algo muito sério acerca dos coveiros que tiraram foto do Lula no caixão sendo enterrado no cemitério, tá? Essa história é muito grave, é muito séria, tá bom, gente? E eu peço que vocês redobrem a sua atenção para o que vai ser falado a partir de agora, tá bom? Não deixe que nada roube a sua atenção para as informações que você vai ter a partir de agora, tá bom? Se você tá gostando dessa matéria, já deixa o seu like e já se inscreva aqui no nosso canal, tá bom? Então vamos à matéria de hoje, vamos lá. Essa história intrigante começa com uma revelação surpreendente que pode, supostamente, abalar o governo de Lula. Surgiram rumores de que não apenas um, mas 2 sósias do presidente teriam sido descobertos, e o corajoso jornalista Pavinato resolveu trazer essa informação à tona. Segundo ele, o Partido dos Trabalhadores, PT, estaria tentando esconder algo muito maior do que aparenta ser. Em breve, o próprio Pavinato mostraria evidências que, se confirmadas, poderiam causar um verdadeiro terremoto político no Brasil. A tensão aumenta à medida que se questiona o quão fundo vai esse suposto esquema. Recentemente, a queda de Lula, amplamente divulgada pela mídia, ganhou uma nova interpretação. Conforme Pavinato, o que realmente aconteceu naquele momento foi um embate entre o sósia do presidente e dirigentes do PT. De acordo com o jornalista, o sósia se recusou a cumprir uma exigência brutal e inesperada: arrancar um dedo para se parecer ainda mais com o verdadeiro Lula. O conflito teria ocorrido nos bastidores, com o sósia pedindo uma quantia astronômica de R$200 milhões em troca dessa mutilação, algo que não fazia parte do plano original. É por isso que você consegue ver Lula com 10 dedos e outros Lula com 9 dedos. Tá entendendo, gente? Enquanto isso, as especulações continuam a crescer. A tal queda de Lula, segundo a teoria de Pavinato, foi uma manobra para ganhar tempo e encontrar um substituto perfeito. O caos se instalou dentro do partido, e a questão que ecoa é se esse suposto sósia realmente aceitará a proposta bizarra em troca da fortuna prometida. A história vai ganhando contornos de um verdadeiro thriller político, com novos detalhes surgindo a cada dia, alimentando as teorias de que o verdadeiro Lula pode já não estar entre nós. O PT, por sua vez, permanece em silêncio sobre o assunto, o que só aumenta o clima de mistério. Será que a esquerda estaria realmente por trás dessa suposta armação? E, mais importante, até que ponto esse plano, se verdadeiro, pode ser mantido em segredo? As perguntas se acumulam,
E a população, cada vez mais desconfiada, aguarda por respostas que parecem nunca chegar. A rejeição a Lula cresce na mesma velocidade em que essas teorias ganham força. A cada novo fato revelado, a história se torna mais estranha. A ideia de que o presidente estaria sendo representado por um impostor soa como algo saído de um filme de espionagem. Mas, segundo Pavinato, há evidências que tornam tudo ainda mais perturbador. Ele promete mostrar provas concretas, e isso tem deixado muitos em suspense. Como seria possível esconder algo de tamanha magnitude por tanto tempo? E o que mais estaria sendo escondido? Ainda assim, muitos se recusam a acreditar completamente nessa teoria. Os apoiadores de Lula defendem que tudo não passa de uma conspiração sem fundamento, criada para desestabilizar o governo. No entanto, a crescente rejeição ao presidente, especialmente entre aqueles que já o veem com desconfiança, faz com que essa história ganhe tração. Seria o caso de uma estratégia política maquiavélica ou apenas delírios alimentados por opositores? Enquanto isso, o Brasil assiste, incrédulo, ao desenrolar dos acontecimentos. A ideia de um sósia exigindo 200 milhões para arrancar o próprio dedo é tão absurda quanto fascinante. E a população começa a questionar até onde vai a verdade nessa trama. Pavinato continua a liderar a cobertura da história, prometendo revelar novos detalhes a qualquer momento. O país aguarda, dividindo-se entre a incredulidade e a curiosidade. Por fim, o que resta é a dúvida. Será que essa suposta conspiração será exposta de uma vez por todas? O que Pavinato ainda tem a mostrar ao público? E, se essa história realmente for verdadeira, quais serão as consequências para o governo de Lula? A rejeição ao presidente só aumenta, e o suspense em torno dessa situação vai se intensificando. O Brasil espera, ansioso, pelo próximo capítulo dessa saga, que promete abalar profundamente o cenário político nacional. Uma notícia bombástica está circulando e a cada dia as máscaras do PT e de Lula parecem cair mais. Um suposto clone de Lula está colocando o partido em uma situação extremamente delicada. Eu queria te ouvir sobre esse quebra-cabeça que você está montando. Encontramos algumas peças perdidas ao longo dos últimos dias. Evidencia, pelo menos até aqui, a armadilha que foi preparada. Eu queria te ouvir, Burgo, nessa construção que rapidamente você nos apresentou na última terça, e pedir para que a gente fizesse isso mais pausadamente, porque tem uma cronologia, tem personagens, e eu acho que é importante que a gente consiga traduzir isso para quem nos acompanha. Olha, eu tive acesso a um documento. A cada dia as máscaras do PT e de Lula parecem cair mais. O que antes parecia impensável, agora se torna uma ameaça real. Um suposto clone de Lula está colocando o partido em uma situação extremamente delicada. Ele estaria exigindo milhões em troca do seu silêncio, e para piorar, prometendo revelar segredos obscuros sobre o que aconteceu no fatídico dia 8 de janeiro. A tensão aumenta, e rumores se espalham rapidamente. A gravidade da situação é inegável, e muitos já começam a se perguntar o quanto dessa história é verdade. O suposto clone, em um áudio vazado que circula pelos bastidores do poder, faz afirmações estarrecedoras. Eu sei de coisas que, se eu contar, o PT nunca mais vai concorrer a uma eleição, diz ele, ameaçando abalar as estruturas do partido. A afirmação de que ele conhece a data exata da morte de Lula original. Olha só, pessoal, presta muita atenção que começa agora essa história de que os coveiros viram Lula sendo enterrado e tiraram foto, tá, pessoal? Olha só como isso é grave, tá? Vamos continuar aqui. E até o local onde estaria enterrado faz com que essa história ganhe contornos ainda mais sombrios. Olha só, sabe até o local onde o presidente, né, o suposto presidente Lula foi enterrado. Então presta muita atenção, porque aqui vai falar sobre um que foi assassinado e o outro que teve que fugir porque tentaram pegar ele por causa dessas informações aí que o coveiro tá levando dessas imagens, tá? E do local onde ele sabe que Lula foi enterrado. Então presta muita atenção, gente.
Eu só vou pedir uma coisa, deixa o seu like e se inscreva no canal, tá bom? Se possível. A exigência é clara. 200 milhões de reais depositados em sua conta até a próxima segunda-feira. A pergunta que paira no ar é: até onde essa chantagem pode chegar? Os jornais no Brasil começaram a noticiar esse caso com crescente intensidade, destacando a gravidade das acusações. Entre os segredos que o clone ameaça revelar, está a verdadeira versão do que teria ocorrido no polêmico dia 8 de janeiro. Segundo ele, os eventos dessa data guardam segredos que vão muito além do imaginável, envolvendo questões obscuras e diabólicas. Essas palavras ressoam com força nos corredores do poder, enquanto repórteres tentam confirmar a veracidade dessas alegações. Será que estamos à beira de um escândalo sem precedentes? As especulações sobre a veracidade da história continuam a crescer. Especialistas políticos e jornalistas têm se debruçado sobre os documentos e áudios que circulam, na tentativa de separar o fato da ficção. No entanto, o que parece claro é que o impacto dessa revelação, verdadeira ou não, pode ser devastador para o PT e sua base de apoio. A sombra de um possível clone, com segredos explosivos, paira sobre o partido, e o silêncio ou a omissão diante de tais ameaças apenas intensificam o clima de desconfiança. O mistério está longe de ser solucionado. Enquanto isso, o público aguarda ansiosamente novos desdobramentos. As redes sociais fervilham com debates acalorados, e os adversários políticos do PT não perdem a oportunidade de capitalizar sobre as alegações. Há aqueles que acreditam cegamente nas afirmações do suposto clone, enquanto outros tratam tudo como uma grande farsa, criada para desestabilizar o partido. Porém, até que se prove o contrário, o medo de que algo muito maior esteja em jogo não pode ser descartado. E se tudo isso for apenas a ponta de um iceberg muito mais profundo, por fim, a grande questão que fica é: qual será o próximo passo? O PT responderá às ameaças ou ficará em silêncio, correndo o risco de perder ainda mais apoio popular? E o suposto clone, até onde ele está disposto a ir com suas revelações? O cenário é de tensão máxima, e o relógio está correndo. Bom, pessoal, as informações desses clones aí é que agora 4 já saiu de linha, né? Então só tem um, que seria, na verdade, o último cartucho, né? Então estão tentando preservar, segundo as informações que nós estamos vendo nesses últimos dias aí, é que esse último aí está sendo preservado, porque se esse daí sair, meu irmão, aí acabou, a casa caiu, e eu não sei aonde eles vão encontrar outro para fazer aí essa parte do clone representando o Lula, né? Então as informações é que agora só tem um Lula, né? Um clone do Lula, né? Que se esse daí sair, meu querido, aí agora já era, aí agora a verdade vem à tona. É assim que nós esperamos, né? Vamos continuar porque tem muita coisa aqui ainda e vai falar muita coisa aqui, vamos lá. Cada dia que passa sem uma resposta clara traz mais incertezas, e o Brasil inteiro parece estar à espera de uma reviravolta que pode mudar o rumo da política nacional para sempre.